Boa tarde, bom dia, boa noite, senhoras e senhores, meninos e meninas. Nós estamos hoje aqui para mais um podcast da Netability Academy, a primeira academia de networking do Brasil. E nós temos hoje a ilustre presença dessa maravilhosa mulher, Otacília Cabral. Tudo bem, Ok? Tudo bom, e com você? Eu tô muito bem. Mas espere, não diga o meu nome, eu disse o seu meio que sem querer. Porque na Netability Academy Podcast, primeiro a gente sempre faz um desafio de apresentação e eu preparei um desafio para você. Você vai me dizer, para mim não, porque eu já sei, mas para aquela pessoa que nos assiste ali, o seu nome, e eu quero que você entregue uma coisa pessoal sua. Eu sei que você gosta de cozinhar, eu quero saber uma receita que você faz muito bem, que todo mundo aprova. Ok. Vamos lá, o microfone é seu. Olá, pessoal. Eu me chamo Otacília Cabral, eu sou designer, atriz, palestrante, facilitadora de treinamentos e uma das idealizadoras aqui da Netability Academy junto com o Alexandre Sinício. Ai, já falei seu nome. Bom, vou seguir. E uma das coisas que eu gosto de fazer na cozinha, o Alexandre sabe muito bem, é lasanha. Eu tenho a minha receita de lasanha, que é uma receita tradicional, clássica, que eu sempre faço. Quer dizer, faz tempo que eu não faço, né? Faz um Precisava fazer... Quem sabe esse final de semana eu faço uma lasanha, hein? Já me deixou a inspiração aí. Lá. E ela é muito conhecida, muito famosa. Todo mundo que já provou essa lasanha, aprovou. É isso que eu tenho pra dizer. Muito bom. Posso falar de outra? Pode. Eu gosto de comida com camadas. Então, a outra comida com camadas que eu sei fazer e que eu acho que é muito bom também é o meu pavê. Olha, combinou, hein? O principal é a sobremesa ali. Já tem o almoço com a sobremesa, hein? Completo. Domingão promete. Domingão promete. Boa. Agora é minha vez de me apresentar. Você também vai contar uma receita. Exatamente. Tá. Porque eu sou bom de cozinhar também. Não sou, Otacília? É verdade. É verdade. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Alexandre Sinício. Sou um dos idealizadores aqui da Netability Academy. É uma coisa que eu acho que eu faço muito bem. Eu não sei se você gosta. Bom, vamos ver. Vamos lá. Torta de liquidificador de atum. É uma maravilha. É tão simples. 3 ovos, uma xícara de farinha, uma lata de atum. Maravilhoso. Dá para 2 dias. Fantástico. Não tenho nada a reclamar. Não, realmente, a torta de atum do Alexandre é maravilhosa. Também é um clássico ali na nossa cozinha. O Alexandre sempre faz essa torta e a gente consegue comer ela ali em 2 refeições, né? Você rende umas 4 porções ali certinhas, contadinhas pra gente. É o que a gente faz ali pra resolver, às vezes, um final de semana, 2 dias. Faz sucesso. Muito bem. Mas, Otacília, a gente não está aqui para falar de receitas. Será que não? Aí é que tá, né? Aí é que tá. Porque o tema do nosso podcast de hoje é receita para uma boa reunião. Então é o seguinte, vamos lá, vamos pintar um cenário aqui, tá? Você marcou aquela reunião, sabe aquele cliente lá que você estava esperando? Ir lá atrás e não sei o que, tá dando cavalo, o cara marcou uma reunião para você, terça-feira, 10 horas da manhã. Beleza. Você marcou no seu Google Calendar lá? Show. Acabou, né? É chegar lá, terça-feira, 10 horas da manhã e fazer a reunião. Chega lá e dá o show. Como é que é? Explica pra mim. Na verdade, tem algumas coisas que a gente precisa pensar. No antes da reunião, durante a reunião e depois da reunião. A reunião, na verdade, faz parte de um ciclo ali. O Alexandre deu o exemplo de uma venda, né? Marcou a reunião ali com um cliente, mas pode não necessariamente ser um cliente. Pode ser alguém que você queira se aproximar, que você queira se conectar e você marca ali de tomar um café com a pessoa. Vale para todos esses casos, para todas essas situações. Então a gente tem que pensar no antes, no durante e no após. Tem método esse negócio aí? Tem método. Senão não funciona. Assim como quase tudo na nossa vida, né? Se a gente faz no improviso, a gente corre aquele risco de perder detalhes importantes, de perder oportunidades importantes. Então, pra gente ficar com o olhar afiado, pra ficar ali, ó, e ser preciso no ponto, é preciso a gente se planejar e a gente se preparar. Muito bom. Mas vamos pegar um exemplo concreto pra gente dar uma dica pro nosso ouvinte aqui? Claro. Então, beleza. Vamos imaginar que é uma reunião de venda mesmo. Tá? Perfeito. Então, um clientão chegou lá, te deu uma oportunidade, te deu uma abertura e você fala, beleza, vou chegar lá, vou apresentar o meu produto, o meu serviço para ele. Show de bola. E você tem aqui, sei lá, uma apresentação da sua empresa, tudo que você vai levar lá para fazer. O que você olharia com muito carinho nessa preparação antes da reunião? Dá uma conferidinha no PowerPoint, tá tudo certo? É o suficiente?
O PowerPoint é o menor de seus problemas, pra falar a verdade. E a gente vai chegar lá. Mas no começo, então, se eu marquei essa reunião com esse cliente, eu já conheço, então já sei qual é a empresa e já sei o perfil da pessoa com quem eu vou falar, certo? Se eu não sei, eu vou atrás. E aí marquei a reunião. É só com ela? Tem mais gente na sala? Para quantas pessoas vai ser essa apresentação? Eu vou falar de quê? Qual é o produto ou serviço que eu vou ofertar nessa oportunidade de venda? Eu tenho que ter tudo isso mais ou menos mapeado. O que essa empresa precisa, o que não precisa. Talvez eu já tenha perguntado, talvez eu já saiba de antemão, porque eu estudei o meu cliente. Então, tudo isso tem que ser feito antes. Essa pesquisa prévia, esse estudo, saber como é que vai ser o ambiente dessa reunião. Então, eu vou até o cliente vem até mim. Né? Isso faz diferença. Isso faz diferença. Se você vai na casa do teu cliente, você vai ter que se planejar para chegar ali, dependendo do espaço que você tem, né? Então, às vezes, na sua sala de reunião, você tem uma TV, você consegue conectar ali a sua apresentação, você tem o seu showroom. Às vezes, quando você vai no cliente, você tem que pensar o que você tem que enfiar na mochila, né? O que você vai levar até lá para ele. O que ele espera receber de você. E é a partir de tudo isso que você vai se planejando ali e fazendo meio que um checklist. Agora, esse checklist, ele não é um checklist básico que vai servir para todo mundo, para todo serviço, para tudo que você vende, para tudo que você entrega. Né? Você tem que levar em consideração o que você faz e o que o cliente precisa. Então, vale a pena, às vezes, eu levar um produto para demonstração? Uhum. Dependendo do meu ramo de atuação e dependendo daquilo que o cliente espera, sim. Mas pode ser arriscado. Eu já vi muita gente que acha que é absolutamente necessário você levar um produto, demonstrar ele ali na prática e tal. E às vezes é um produto complicado de demonstrar, né? E a pessoa perde muito tempo tentando... Fazendo o setup ali, né? Conectando coisa, montando. E aí você acaba perdendo um tempo valioso de reunião. A gente precisa considerar que o tempo do outro custa caro também. Uma coisa que eu percebo também é, assim, às vezes a gente fica muito calcado numa preparação de reunião, por exemplo, de um PowerPoint, por exemplo, né? Isso eu já vi acontecer. Aí o vendedor chega lá para fazer a apresentação, cara, não tem uma TV, não tem um projetor, não tem nada. A única coisa que ele tem é um notebookzinho dele, da Xuxa, desse tamanhozinho assim, pequenininho. Para falar para 10 pessoas. Então, teve uma falha ali? Tem uma falha de poderia ter evitado esse problema? Tem uma falha de planejamento e tem uma falha de se apoiar muito no suporte. E isso é uma coisa que eu falo bastante. Muito embora eu faça PowerPoint, né, desenvolvo apresentações para os meus clientes, o conteúdo, aquilo que você faz, aquilo que você vende, não tá no slide, tá em você. E se ele não tiver em você e você estiver confiando muito que isso aqui vai resolver o teu problema, vai chegar lá na hora, não vai ter PowerPoint, vai falhar, vai acontecer alguma coisa, o teu produto que você trouxe para demonstração de repente não liga, de repente depende de conexão de internet e não tem a conexão, né? Eu já vi isso acontecer, inclusive, a gente já viu isso acontecer dentro de alguns mercados. Então, se você não vai preparado para resolver o negócio aqui, ó, no seu conhecimento, no seu gogó, corre o risco de você chegar lá e meter os pés pelas mãos. Uhum. Então, não se apoie tanto nos recursos que você tem disponíveis. Se apoie em você, no seu conhecimento sobre o produto, no seu conhecimento sobre o cliente, para chegar lá e você deixar o cliente à vontade também para comprar de você. E isso é uma coisa interessante. Às vezes a gente chega querendo falar muito de si, querendo apresentar, querendo vender, querendo fazer aquela coisa maravilhosa e esquece do principal, esquece do primeiro passo, ouvir. O cliente quer ser ouvido. E o cliente fica feliz quando você pergunta as coisas, quando você se interessa por ele. Então, a primeira parte ali da sua reunião, né? A gente já falou dessa preparação do pré. Agora, chegando lá, a primeira parte é conversar com o cara. É escutar, é ouvir, para entender quais são as reais necessidades dele e que para você poder fazer relacionamento com a pessoa. Então, entender o momento de vida dela, como é que ela tá, como é que ela deixa de estar, o que é preocupação para ela naquele momento e como você pode ajudá-la. Porque daí, você não tá só vendendo o seu produto,
você está vendendo a si mesmo também naquele momento. Sim. Então, isso é importante ter em mente. E já que eu falei dessa questão do vender a si mesmo, vou colocar mais uma camada aí. Eu gosto de camada, né? Gosto de lasanha, pavê, gosto né? de pavê. Então, vou botar mais uma camada aí, que eu diria que é mais a camada mais superficial até, mais decorativa ali, né? Aquele queijinho que você põe por cima que faz toda a diferença, que é como você se veste para a reunião, como você se coloca naquela reunião. Então, às vezes, você vai para um ambiente que é muito informal e você se monta demais. De repente, você chega lá muito formal, de terninho, gravata, pastinha e tal, não sei o quê, e desconecta com o cliente. Então, você precisa falar a linguagem. Você precisa falar, então, a linguagem do cliente. Se o cliente é mais informal, poxa, talvez se você for muito formal, você vai passar a impressão errada. Ele vai ter uma impressão errada do seu produto, do seu preço, muitas vezes. Então, adequa isso daí, vamos ajeitar, né? Qual que é a vestimenta ideal, como é que eu tenho que me comportar visualmente também. E isso também se reflete na apresentação, caso você vá fazer, caso seja necessário fazer, caso seja conveniente fazer. Porque tem momentos que não. Eu já cheguei para reuniões com cliente, com computador, com a apresentação pronta, tudo dentro da mochila, e ficou só aqui, ó, no bate-papo. A coisa mais importante que você não pode esquecer de levar: papel e lápis ou caneta para anotar. Porque sempre vai surgir alguma coisa que você precisa registrar. Muito bom. Mas agora vem cá. A gente está falando disso, de dicas de reunião e tudo mais. Isso aqui está parecendo um curso de vendas. Mas vamos deixar claro para as pessoas, eu quero que você explique, que isso aqui não é um curso de vendas. Netability não é um curso de vendas, é um curso de networking, é uma academia de networking. É uma academia, né? É prática de networking. Então, o que tudo isso que você está falando tem a ver com networking? O que tem a ver com relacionamento isso? Bom, venda é relacionamento. E o tempo todo nós estamos vendendo. O tempo todo a gente está vendendo a nossa imagem, quem a gente é, os nossos costumes, aquilo que a gente gosta. A gente está causando sensações e impressões nas pessoas. E tudo isso faz parte do networking. Então, imagina que você foi lá para a sua reunião de venda, onde você se preparou muito bem. Você sabia quem era o cliente, para quantas pessoas você ia falar. Chegou lá com os recursos necessários, conseguiu apresentar, conseguiu se comunicar e mesmo assim, por algum motivo, não fechou a venda. Mas você saiu de lá com um relacionamento, que amanhã ou depois pode ou não virar a venda. Pode virar uma amizade, né? Pode virar uma parceria, pode virar uma sociedade. Então, existem muitas coisas dentro do relacionamento que vão além da venda. E é para isso que a gente tem que olhar, porque a gente está relacionando pessoas com pessoas. Então, os negócios, eles acabam surgindo no meio dessas relações. Mas se a gente for muito com o olho no negócio, muito com o olho na venda, e esquecer do relacionamento, esquecer da companhia, esquecer de com quem a gente está conversando, a gente torna esse relacionamento muito frio, muito mecânico. E isso não perdura com o tempo. Entendi. Então, agora a gente falou então sobre dois aspectos. O pré-reunião, então uma preparação de investigação, quem que é o seu cliente, onde vai ser a sua reunião, será que vai ter um projetor, será que tem esse recurso, será que eu preciso levar meu produto para demonstrar, se eu vou levar depende de alguma coisa, enfim. Você falou também do durante a reunião, né, na hora que você chegou lá, primeira coisa, ouça o seu cliente, presta atenção no que ele tem a dizer, obter informação, porque isso é informação, network é informação, né? Informação é ouro, poder. Mas e você falou no comecinho do podcast aqui que existe um momento pós-reunião. Acabou a reunião? Não acabou a reunião? Não. Não é assim? A reunião... Você não ganhou paz depois que acabou a reunião? A reunião não acaba quando termina. O que é isso? Tá complicado esse negócio. Tá complicado, porque a gente tá falando de relacionamento. E o relacionamento, ele se desenvolve ao longo do tempo. Ele não é um evento. Então, você chegou lá pra reunião, terminou. Você tem que ter em mente qual que é o seu próximo passo junto àquela pessoa. Então, meu próximo passo ali, qual vai ser? Se eu tô fazendo uma reunião para poder fazer um briefing de venda, para entender o escopo daquele projeto, então eu vou sair com uma lição de casa, que é montar uma proposta. Talvez o cliente ainda tenha que te devolver alguma informação para você montar essa proposta. Enfim, você vai fazer ali, depois de alguns dias, o envio dessa proposta e depois o follow-up. Então, você precisa acompanhar. E durante essa conversa, você obteve, como o Alexandre falou, informações.
Que informações são essas? Você vai jogar no teu CRM alguma coisa, você vai se lembrar, poxa, o aniversário da pessoa, a pessoa falou que era semana que vem. Preciso ficar ligado, ligar para a pessoa, parabenizar ela. Né? Tem coisas acontecendo ali e com isso você vai criando esse relacionamento. E daí o papelzinho, né? E daí o papelzinho. Não conte com a sua mente. Não. A nossa mente falha. Nossa mente falha bastante. Até porque, como diz Pedro Lúcio, nosso grande sócio aqui, existem coisas importantes e coisas urgentes, né? E as coisas urgentes fazem a gente se esquecer das coisas importantes. Exatamente. Então anota no papelzinho. Anota no papelzinho, tem um CRM. Também pode te ajudar bastante. Gosto muito dessa coisa, de toda reunião, toda conversa com alguém é um gatilho para uma próxima. Nunca termine a sua reunião sem saber qual é o próximo passo, tem isso anotado. Senão você perde o relacionamento. Senão você deixa esfriar. E isso acontece muitas vezes, né? Você foi lá, teve um super papo gostoso com o cliente, passou um momento legal, conheceu a empresa dele, te apresentou as coisas. Você sai de lá e parece que esquece. Vamos marcar aquela pizza. Termina assim, né? Vamos marcar. Não, eu te ligo, ó, te mando a proposta. Mandou a proposta, acabou, você também não fez o follow-up. Ou nem mandou a proposta, esquece, né? Acontece também. Acontece também, não é o ideal, mas acontece com muitas empresas aí. Isso mata o relacionamento, né? As promessas que não se concretizam, as expectativas. As expectativas dentro dos relacionamentos são muito importantes, né? Então, você saber o que esperar ali. Sim, quantas vezes já deve ter acontecido com todo mundo? Você foi lá, fulano falou que ia te mandar uma proposta, por exemplo, pegar esse caso, né? Você ficou esperando 1 dia, 2 dias, 3 dias, nada, ninguém te mandou nada. Você falou, o cara esqueceu de mim. Né? E provavelmente esqueceu mesmo, né? E a gente fala, tá difícil, mas a gente tá fazendo a nossa parte. Né? Eu acho que isso é uma preparação de uma reunião. Às vezes uma reunião é por telefone também. Às vezes é um telefonema, tem muita reunião que poderia ser um e-mail. Tem. Enfim. Bom, isso tudo que a gente está falando aqui agora são aspectos importantes de como fazer uma reunião, que a gente está trazendo aqui para esse tema de vendas, mas como você mesmo falou, pode servir para qualquer coisa, pode ser um encontro de um amigo, pode ser uma paquera, não deixa de ser uma reunião, né? Tudo isso que falou é válido também, né? E você está vendendo, né? Nesses encontros casuais. Eu estou me vendendo como uma pretendente quando eu estou num encontro. Sim. Então, sempre tem uma relação ali de venda. E venda não necessariamente significa eu levar vantagem acima do outro, muito pelo contrário, né? A venda resolve o problema das duas partes. Sim. É sempre assim. Então, e tudo isso, como você mesmo falou no comecinho do nosso podcast, tem método, é intuitivo, parece que pode ser feito de improviso, mas quando a gente improvisa, a gente erra muito. E se a gente treina, pratica isso, fica mais fácil, a gente erra menos, a gente aprende, né? E sabe um lugar, Tarsila, que a gente tem a oportunidade de aprender, treinar, praticar e sair craque em fazer networking, em sair craque em fazer melhores reuniões. Sabe um lugar? Onde, Alexandre? Na Netability Academy. Vou até colocar aqui na tela para todo mundo ver. Netability Academy é a primeira academia de networking do Brasil, onde a gente estuda e treina fazer networking, relacionamentos. E as nossas inscrições estão abertas, nós fazemos reuniões semanais. Aqui na descrição do vídeo tem mais informações, manda uma mensagem pra gente, vai ser um prazer te receber. Você vai encontrar o Tarsila, você vai encontrar o Alexandre, talvez você encontre o Pedro Lúcio, talvez você encontre a Letícia e toda a nossa equipe para conhecer a nossa metodologia e se tornar um networker de verdade, certo? É isso aí, Alexandre. Beleza, pessoal, obrigado, até a próxima. Muito obrigada, até a próxima.